Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Paz para confinados, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu queria compartilhar essa devocional com vocês a partir do livro do pastor Steve Lawson, Filipenses para você. Um livro fantástico, formidável. Ele traz à memória que Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso, algemado a um soldado romano 24 horas por dia, há 2 anos. Então, Paulo era um homem que tinha uma liberdade impressionante, ele viajava. Agora ele não pode ir para lugar nenhum, né? Os movimentos restritos, recursos totalmente limitados. Então ele teria toda a razão do mundo aí para estar atribulado, para estar ansioso. E é nesse contexto que ele recebe uma oferta financeira, um encorajamento dessa igreja lá em Filipos. E essa carta, então, aos filipenses é uma carta de agradecimento, uma carta que contém orientações, mas é um teor de gratidão muito grande do apóstolo Paulo. Ela é conhecida como a carta da alegria, né? Então, essa preocupação aí que os filipenses estão tendo para com Paulo, dava toda a oportunidade aí para Paulo ser muito transparente e dizer que está desmoronando por dentro e se lamuriar e ter alguma espécie de autocomiseração. Mas não, Paulo ele fala que ele está entregando todas as preocupações a Deus e ele está recomendando a igreja em Filipos a fazer o mesmo. Ele está vivendo isso, ele está desfrutando o resultado da quietude, da tranquilidade na sua própria alma. E aí a grande pergunta que surge é: como é que a gente pode lidar com as circunstâncias que podem causar preocupações para mim e para você hoje? E a gente está vivendo ainda essa crise econômica, essa crise sanitária com essa pandemia e agora essa crise política. Então, como é que a gente pode lidar com tudo isso? Primeiro, Paulo fala no versículo 6 que não há motivo para pânico. Não andem ansiosos por coisa alguma. Parem com essa ansiedade. É um mandamento. Parem de se preocupar. Não fiquem preocupados, atribulados. E a gente vive essa tensão, a esperança da gente está puxando para um lado, ao passo que as provações da vida puxam a gente na direção oposta. E essa palavra ansiedade, ela traz aí um significado de estrangular, de sufocar, de estresse, de angústia, a mente saturada. Você tem se sentido assim, saturado, durante essa quarentena? Eu não aguento mais. Pois é, a ansiedade ela rouba a nossa alegria, ela rouba o nosso brilho. E quando Paulo diz não ande ansioso por coisa alguma, mais uma vez, repetindo, é uma ordem. Embora possa parecer estranho pensar assim, mas é verdade. Ansiedade é desobediência a Deus. É o fato de nós não estarmos confiando nele. É a gente mostrar uma incerteza. Será que Deus vai prover mesmo? E a gente fica então ansioso porque a gente confia nos nossos recursos e os nossos recursos estão impedidos. Então, no mais é confiar em mim mesmo.
é querer encarar os problemas com base nos meus recursos, é não crer nas promessas de Deus. Isso não significa, irmãos, que nós não devamos dar atenção aos problemas que nós enfrentamos quando a gente passa pelas dificuldades da vida. Contudo, o que Paulo está enfatizando aqui é que eu e você, como servos de Deus, não devemos nos sentir sufocados e privados de paz e alegria enquanto nós passamos por essas circunstâncias difíceis. Então a gente tem um texto de Mateus capítulo 6, né? Onde Jesus fala: não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, quanto o que vocês irão comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que vocês irão vestir. O que Jesus está dizendo é: parem de se preocupar. O que é que lhe causa pânico? Não há pânico no céu. Apenas planos para que Deus realize bons propósitos na minha vida e na sua vida. Então, o que há na sua vida que cause essa sensação de pânico? Seja de baixa intensidade, ou será que você já tem se sentido praticamente quase que paralisado pelas circunstâncias? Então não fiquem ansiosos. Não há motivo para pânico. Isso é um comando para confiarmos em Deus, quanto também um convite para a gente desfrutar da paz. Paz para confinados. O segundo destaque é que o principal remédio para a ansiedade, sabe qual é? Oração. É assim que a gente pode viver sem ansiedade. É vivemos uma vida de oração. E o versículo 6 continua dizendo: em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam os vossos pedidos conhecidos por Deus. O que é que está causando a ansiedade, roubando sua paz de espírito? Então, qual é o remédio? Oração. Observe a antítese que existe entre tudo e coisa alguma. O versículo 6, ele começa dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora, olha a antítese. Em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, sejam os vossos pedidos conhecidos por Deus. Então, nós temos essa antítese. Paulo ele emprega aqui 4 palavras para oração, contribuindo assim para transmitir a abrangência da oração. Então, a oração ela é um termo muito geral. Paulo usa aqui súplica, ação de graças, pedido. Então, súplica vem de uma raiz que significa carecer ou ser privado de, ter falta de algo. Então, você está sendo privado durante essa fase aí de pandemia, de alimento, de emprego, está tendo falta de algo, que isso seja conhecido diante do Senhor de uma forma muito específica. Mas, ao mesmo tempo, olha, a ação de graças. Isso mostra que toda a nossa oração e vida deve ser marcado, sim, pela gratidão. Ao mesmo tempo que a gente consegue reconhecer a falta, a gente também consegue reconhecer o que é que Deus está providenciando enquanto esta fase de falta. Então, Senhor, eu estou desempregado, mas obrigado pela saúde. Senhor, eu estou sem saúde, mas muito obrigado porque eu tenho tido a oportunidade disso aqui. Isso precisa ser transmitido diante do Senhor, essa ação de graças. Então não há atalho para a paz, irmãos. A oração é o caminho que nos leva até a paz, essa paz para confinados como eu e você se encontram. A quarta palavra é pedido. Necessidade específica que nós temos. Nós precisamos pedir ao Senhor, porque isso
nos leva ao reconhecimento de que Ele é o provedor. Seja o que for que estiver perturbando, nós temos que clamar diante do Senhor. E essa súplica, esse pedido, ela está entrelaçado com a ação de graças, com a nossa oração abrangente. Quais são as necessidades específicas da sua vida nesse momento? O que é que tem deixado você inquieto? O que é que está tirando o seu sono? O que se tornou uma pedra em volta do seu pescoço? O que é que tem deixado você tão deprimido? Esse é o terreno propício para a ansiedade se instalar, se não for confrontada e contida com oração, súplicas, ação de graças e pedidos. Mas também é um terreno onde nasce, floresce, cresce a dependência, a confiança, a alegria. A pergunta que eu faço para você vai levar seus pedidos ao Senhor em oração? Você vai viver isso? Porque só assim você pode viver o versículo 7. Olha o que é que diz o versículo 7. Tente comigo aí na sua Bíblia. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, independente de qual seja a resposta de Deus, uma coisa é certa. A sua oração leva a preocupação e a sua oração faz com que a paz abundante venha de modo sobrenatural. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa paz é uma tranquilidade da alma, é uma quietude interior que acalma a turbulência, mesmo em meio a circunstâncias tempestuosas. Por mais que a nossa circunstância esteja agitada, ainda assim o nosso interior pode estar em paz. É semelhante a Jesus. Em meio àquela tempestade, ele está dormindo. Então a gente sabe que o nosso Deus guarda os seus enquanto esses dormem, né? Descansa nele. E a palavra de Deus diz que essa paz excede todo o entendimento. Ela está além do alcance da mente humana. Não tem como a mente humana por si só alcançar essa paz. Jesus diz: dou-lhes a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. João 14, 27. Essa palavra guardar, a paz de Deus vai guardar todo o entendimento. Ela vem de uma palavra, de um termo militar. Descreve um soldado que vigia um prisioneiro. Olha que interessante. Paulo, ele está sendo vigiado por guardas pretorianos, os soldados de elite do Império Romano. No entanto, Paulo também estava sendo protegido de uma maneira muito mais segura. Deus estava guardando o seu coração. A paz de Deus estava guardando a sua mente. Então, quando um crente ora, Deus pode até não mudar as circunstâncias, lembre disso. Mas ele muda o seu coração. Ele guarda a sua mente. Essa paz não vem desse mundo, nem de nada que exista nesse mundo. Você está experimentando essa paz? Você precisa desse tipo de tranquilidade interior? Se você se encontra nessa circunstância, separe esse tempo em família, aí na sua casa, e ore juntos. Compartilhem as inquietações, as preocupações. Tenha esse momento de cântico e de oração diante do Senhor juntos em torno desse texto. Se você que está me ouvindo, que está me assistindo,
Se você está fora de Cristo, se você ainda não tem um relacionamento pessoal íntimo com Cristo, e isso independe de chamá-lo de pai, a questão é, você tem obedecido como um filho? Isso prova a sua filiação. Então, se você está fora de Cristo, realmente tem muitos motivos para você se preocupar. Mais do que você possa imaginar, se você parar para considerar a eternidade. Mas se você, em oração, se apresentar diante de Deus em arrependimento e fé, Ele o receberá e o perdoará. Então confesse as suas inquietações. Eu queria deixar 3 breves reflexões para vocês conversarem assim que se encerrar esse vídeo, tá bom? Perdão. Então, primeira reflexão. Quais são as 3 principais fontes da sua ansiedade hoje? E como é que isso está manifestando e trazendo consequências aí nas suas emoções? Você consegue reconhecer que você está muito estressado, está impaciente? Esse é o momento de você pedir perdão para sua família e você reconhecer que isso é uma falta de descanso no Senhor. Segunda reflexão. Eu disse aqui que preocupar-se é não crer nas promessas que Deus faz em sua palavra. Você já levou em conta ou aceitou essa definição? Por que é tão fácil achar que isso não se aplica a nós? Você reconhece que ansiedade, que preocupação é pecado, é desconfiança do Senhor? Terceiro, como você pretende aplicar suas próprias ansiedades à cura para a preocupação que Paulo expõe nesses versículos? O que é que nós vimos hoje? Nós vimos que não há motivo para pânico, não ande ansioso por coisa alguma. Nós aprendemos que o principal remédio para a ansiedade é a oração. Então, em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam vossos pedidos conhecidos por Deus. E a gente aprendeu que só assim a gente pode desfrutar da paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Essa é a primeira parte de paz para confinados. A segunda parte nós vamos ver logo mais à noite, que é a continuidade, o clímax, que vem aí no versículo 8 e 9, mostrando qual deve ser o foco da sua atenção, da minha atenção, e em que nós devemos pensar. O que é que deve preencher a nossa mente durante essa fase de quarentena, de pandemia, de crise sanitária, mas também econômica, desemprego, falta de dinheiro e também a nossa crise política que se instaurou na nossa nação. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Um abraço forte. Tenham esse tempo juntos em família. Conversem sobre essas reflexões. Orem juntos. Cantem juntos a sugestão que nós vamos enviar. E meus irmãos, que sejamos encorajados e encorajadores durante essa fase da nossa igreja, em nome de Jesus. Um abraço forte.